Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Hoje falar do gráfico, né? Porque como vocês sabem lá, eu avisei a turma lá no Instagram, os alunos. Hoje eu fiquei fora, não operei, porque eu tive reunião hoje, tive que ir a Porto Alegre. E acabei não conseguindo operar. Inclusive fiquei praticamente o dia todo offline, né? Então vamos fazer o estudo de hoje. E como eu não gosto de ser analista só de gráfico pronto, né? Que isso aí não adianta chegar aqui à noite e falar, eu falei, isso aqui, aconteceu isso, aquele outro. A única coisa que eu posso falar a vocês é um velho ditado conhecido e que a maioria que começa a entender o processo do Smart Money sabe decore salteado, que é o seguinte: a tendência é sua melhor amiga, tá? Antes de qualquer coisa, siga ela, né? Porque pelo que eu acompanhei, pouco que eu pude, hoje acho que foi um dia que passou os Indiana Jones de topo aí, que passaram o dia inteiro caçando topo. Galera de Smart Money que não entende de Smart Money procurando reversão. O famoso, vou arriscar o estopinho porque é curto, e aí passa o dia inteiro se ferrando, né? Porque não enxerga que o preço tá virado para cima e não interessa o que está acontecendo. Se ele está subindo, você tem que fazer o quê? Ir com ele, né? E para falar disso, tem algumas dicas valiosas que vocês têm que entender, né? Onde a gente procura sempre, pelo menos no nosso treinamento, mostrar para vocês no detalhe isso, né? Que não adianta você achar que sabe o que o preço vai fazer, a gente tem que seguir o que ele está mostrando, né? Apesar dele ter feito uma bela armadilha aqui, quem tá ligado sabe que isso daqui se chama captura de liquidez. E ele faz o quê? Ele consolidou no sell side liquidity, aqui onde tinha muito dinheiro, e subiu aonde estavam os stops dessa galera que estava vendendo. E quando acontece da galera estar vendendo por um lado e os stops estarem do outro, quando o preço chega aqui, ele não vai acionar para depois vender. O preço, isso é matéria de treinamento, tá, galera? Quando você tem uma tendência de alta, o preço primeiro manipula do lado contrário para depois estopar. Ele finge que vai reverter, famoso rompimento de pivô, para todo mundo entrar vendido no fundo, rompimento de fundo, e aí ele volta, primeiro stop, segundo stop, e aí ele rasga para cima. Tá vendo que eu tô enchendo de seta, mostrando para vocês que o preço tava fazendo, né? E se vocês percebessem, e quando a galera começa a tirar da cabeça essa ideia de caçar fundo, caçar topo, vocês teriam percebido que ele tinha feito boss, a gente tinha aí um cenário de movimentação, onde, olha só, na concepção do Smart Money, eu tive isso aqui, que isso se chama captura de liquidez, porque essa retração ela não veio a 50% do movimento, pelo menos, e essa captura de liquidez é o que a gente sempre fala, que é aquela que no máximo ela dá ali simplesmente para colocar a galera vendida, dá aquela esticadinha, que foi essa esticadinha da sexta, que prendeu um monte de gente para depois subir, tá? Então, entendam isso e nunca mais vocês vão errar de ficar caçando topo, tá? Então, assim, ó, já começando o estudo com uma aulinha para vocês. Então, já vou até falando, se isso aqui tá valendo alguma coisa para vocês, e eu tenho certeza que tá, já deixa aquele like, curte, porque eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais. E aqui, ó, quando você começa a entender a movimentação,
o preço ele te dedura, galera. Ele dedura o que está acontecendo. Porque olha só, 15 minutos, que eu falo que é o nosso gráfico âncora, né? O que a gente usa. Veio o volume, abertura do mercado. Depois você teve um volume laranja, que foi esse cara que tentou descer. E percebam um rico detalhe. Olha o volume das duas barras brancas antes da ignição. Ou seja, ela não precisou de volume para segurar esses compradores aqui. Isso significa que o preço não precisou fazer força nenhuma para segurar o ímpeto dos vendedores. Isso tá te dando um sinal. Não vai vender, que não tem força. Porque se a força é vendedora, entra um volume absurdo, o segundo candle entra um volume maior ainda, ele engolfa esse aqui e ele vai embora, tá? É assim que o preço faz. Da mesma forma que fez aqui, ó. Ele pega, entra volume, começa a entrar volume comprador e ele vai embora. E se vocês começam a observar isso, vocês teriam visto que a tendência estava subindo. Tá, poderia não chegar no 32, poderia sim, poderia até fazer um sweep aqui e depois voltar. Mas só nisso aqui, ó, eu tenho certeza que já teria pago o teu trade do dia se você tivesse pelo menos arriscado e a favor da tendência e não contra ela, né? Afinal, se você tem que estar junto, tem que estar junto com a sua melhor amiga e não com os inimigos, né? O que a gente tem aqui agora? Vamos lá. Eu tenho um movimento aqui onde eu tenho uma zona de liquidez bem grande aqui embaixo, tá? Continuo com uma região aqui, inclusive, com uma movimentação bem interessante, essa daqui, tá? Esse Fair Value Gap, que é um reteste de topo rompido, tá? De máxima, a renovação de máxima, e você tem a máxima anterior. E depois eu tenho aqui embaixo esse carinha aqui, tá? Que seria a nossa demanda, tá? Do 15 minutos. Deixa eu só atualizar aqui, do 15 minutos, aqui para baixo. Então, o que a gente tem em cima disso? O preço trabalhando numa região de máximas, onde ele fez um buy side liquidity aqui, fechou o dia testando essa máxima, e sim, pode ser que o preço venha perder fundo e fazer uma correção? Pode, afinal, uma hora ele tem que chegar no topo. Só que para isso acontecer, você tem que entender o contexto. E o contexto é o seguinte: para esse preço fazer uma reversão, entendam o que seria o movimento da reversão. Esse preço ele teria que fazer esse movimento aqui e ir lá, e aí sim voltar. Por que isso, galera? Porque vocês perceberam que eu não tenho uma retração aqui? Esse cara teria que ter pelo menos vir aqui nessas regiões para depois subir, para fazer uma renovação de topo, né? Fazer uma subida para perder um fundo, para voltar e me dar uma venda. Então, vocês entendam que o movimento de reversão do mercado ele é complexo, né? Agora, não que eu precise esperar tudo isso aqui para operar vendido. Claro que não. Se por um acaso ele romper aqui, eu posso até esperar por uma venda. Só que antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer? Antes de eu esperar por uma venda, se ele vier nesse imbalance aqui, se ele vier nessa região, se ele vier nesse imbalance, ele voltou, eu vou querer comprar. Porque eu estou a favor da tendência. E se eu estou comprando numa região de pullback, ele vai tentar pelo menos testar a região de extremidade. E daqui até a extremidade eu tenho um trade. Porque caso ele falhe, eu já tenho o meu dinheiro no bolso.
Aí sim ele vem, pode perder o fundo e renovar a estrutura de volta. Então, vocês percebam o que é operar a favor e o que é operar contra o movimento. É saber a hora de arriscar o comprar ou vender, tá? Então, por isso que eu falo, tenham muito cuidado com essas movimentações, tá? Eu não gosto, mas eu vou deixar sinalizado também esse Fair Value Gap aqui, porque sim, o preço pode dar um reteste aqui nessa região. Isso aqui é para vocês ficarem atentos, tá? Com esse Fair Value Gap aqui, para depois estarem analisando tudo conforme acontecer no leilão, certo? Então é isso aí que a gente espera para o índice amanhã. Bora falar de dólar, né? O dólar é exatamente ao contrário. Vamos lá. Hoje, gráfico de 15 minutos, o preço abriu aqui embaixo. Olha só, e é a mesma coisa. A leitura que a gente sempre tem, né? O preço fez o sweep aqui, rompeu aqui, voltou nessa região e ficou trabalhando aqui na sexta-feira. A abertura de hoje foi o quê? Dando continuidade na queda. Aí a galera faz o quê? Fica procurando order block para achar compra. Sendo que o preço já mostrou que o lado que ganhou foi vendedor, porque o sweep estava aqui, ó. Lembra que eu falei no estudo de domingo? Ele veio, capturou a liquidez aqui. O que precisaria para esse dólar ser comprador? Ele precisaria abrir pelo menos subindo e rompendo esse topo. Caso não fizesse isso, este seria o sweep. E aí ele fez o quê? Deu simplesmente continuidade na venda, tá? Então, turma, eu acho que o mercado hoje serviu para vocês, ou para quem não entendeu ainda, que não existe caro e barato, existe interesse. E vocês podem ter certeza de uma coisa: enquanto os grandes bancos, os grandes institucionais tiverem interesse de levar o preço para algum lugar, é isso que eles vão fazer, tá? Então, fiquem atentos a isso daí, ok? O que a gente tem aqui agora? Eu tenho um ponto de oferta nessa zona, porque realmente ele rompeu o fundo, e continuo com os pontos lá atrás, tá? Também marcados aqui, só não são, deixa eu só corrigir aqui, porque é do 15, não dos 5 minutos, depois eu preciso tirar esses minutos dali, tá? Mas a gente tem esses dois pontos. E aqui na parte de baixo, ó, percebam o seguinte. Ai, preguicinha, tô cansado hoje, a estrada foi chata. Olha onde o preço veio. Olha aqui, ó. Veio exatamente testar. Só que, olha aqui quando a gente traz para o gráfico de 1 hora. Quando vocês falam assim, mas ele já caiu demais. Olha os alvos que ele tem para baixo. Tá? Então, assim, ó, eu tenho alvo aqui no 5,29, 5,30. Ele tá no 5,40. Tá? Então, tem mais de 100 ticks aí, 100 pontos, para vocês trabalharem no dólar. Então, tirem isso da cabeça de que ele chegou no fundo. Não. Lembra que eu falei já no estudo de sábado, de ontem, né, do fim de semana. Ele ainda é tendência de alta, mas ele está no limite. O que é o limite? Passou daqui é choque. Aí ele pode fazer uma correção no time frame maior. Eu falei no estudo que essa correção aqui ela foi muito grande, então tem que ficar esperto por comprar aqui, mesmo ele estando próximo do fundo, porque aqui está iminente num possível rompimento. Aí sim você tem uma liquidez aqui que ele pode sim depois da compra, porque eu tenho alvos lá para cima antes de reverter. Mas aí o caminho é longo, nós estamos falando de gráfico de 1 hora, tá? No time frame que a gente opera, agora vocês precisam fazer é seguir o fluxo. E se o fluxo está virado para baixo, o que eu vou fazer? Vai subir, eu vou esperar por alguma venda, ok? Então eu tenho esse ponto aqui em cima,
onde eu tenho aqui. Depois eu tenho esse carinha aqui. Essa região aqui, tá? Que é um outro teste, aqui já dos 5 minutos, tá? Então eu tenho essas duas movimentações. Esse aqui é do 15 e o de baixo é do 5, tá? Então fiquem espertos com essas movimentações aí de venda. E ainda tem um Fair Value Gap aqui, que está atrás dessa região de liquidez, só que aqui eu já acho o preço já no range barato, tá? Então tem que ficar esperto com isso aqui, tá? Com essas marcações. Quanto maior, mais lá em cima, melhor é. Quanto mais lá em cima, mais caro é para a galera vender, beleza? Então bora falar do Nasdaqinho. Nasdaqinho deu couro na galera hoje, hein? Quem não entende, eu assim, ó, e eu vou falar para vocês, eu falo que já faz 1 ano que eu opero esse ativo. E a turma insiste em querer ficar brigando contra ele. Eu falei ontem no estudo que para ele reverter era só se ele perdesse esse fundo aqui. E ainda assim era um pullback até essas regiões aqui. Aí, o que a galera fica fazendo? Tentando achar a operação. Sendo que eu mostrei no estudo de ontem que ele tem alvo para cima. Tá? Mesma coisa, ó. Ele tá chegando no limite. Eu tenho buy side liquidity aqui. Isso aqui é stop, galera. É dinheiro que vai empurrar esse preço para cima. Isso aqui não é liquidez, tá? A liquidez ele foi gerada aqui. E aí quando ele abre hoje, olha o que ele faz aqui, ó. Tô olhando o gráfico de 1 hora, tá? Não tô olhando nem time frame pequeno. Ele veio na madrugada, fez o fundo, Nova York abriu, fez fundo duplo e rasgou para cima. Ele não teve forças para romper essa região dos 60. Ou seja, a força é para cima. E ainda eu falei hoje, cedo, o pouco que eu consegui trocar uma ideia com a galera no grupo ali, até no grupo aberto do Telegram, eu falei ainda... Diário tá virado para diário positivo, virado para cima, 60 minutos virado para cima. Aí a galera vai querer procurar venda nos 5 minutos. Isso aí no Nasdaq é roleta russa, tá? Então não adianta inventar moda nesse ativo. Tem que seguir o fluxo. Senão vão tomar na cabeça mesmo, tá? É bem isso aí que acontece. Então, o que a gente tem agora aqui? Ó? Eu tenho esse Fair Value Gap do diário lá em cima, tá? No 4 horas, que também é um Fair Value Gap do 4 horas, tá vendo? E aqui, eu tenho liquidez do 4 horas, estão vendo? Ó? Então, olhem o movimento que o preço está fazendo. Isso aqui, ó, agora, ele vai provavelmente, assim como aconteceu aqui embaixo, existe uma grande possibilidade dele dar continuidade. Porque olha só, vocês coloquem no gráfico diário. Olha o que acontece no gráfico diário. Olha o gráfico diário que foi fechado. Eu tinha uma movimentação. Ele fez um candle pequeno e o candle de hoje foi como? Um baita de um candle de ignição, né? Digamos assim. Agora, olha só a movimentação que ele está fazendo. Ele fechou com o candle cheio. Eu tenho aqui, ó, o Fair Value Gap do diário, tá? Vocês acham que só fazendo a leitura gráfica assim do Smart Money, vocês acham que ele vem daqui? Ou é mais fácil ele capturar essa liquidez aqui, chegar no Fair Value Gap para depois corrigir? Né? Analisem. Né? Vamos analisar fria e calculadamente. Né? Inclusive eu tenho aqui, ó, depois eu tenho até alvo. Ó. Eu tenho esse Fair Value Gap do diário aqui para baixo também. Porque a partir do momento que eu tiver uma perda
daquele topinho ali e que ele captura a liquidez ali em cima, isso valida o que para mim? Se ele está fazendo uma quebra de estrutura, o que ele fez aqui? Chegou no ponto, valida um Fair Value Gap para dar sequência na alta, tá? Então, ó, vocês entendam, né, que o preço ele está numa tendência de alta. Só para não deixar dúvidas, tá? O Nasdaq é isso aqui. Ele veio nos capturar e olha o que ele fez. Capturou a liquidez da venda e está caminhando para testar a liquidez da máxima. Ele vai? Não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que está caminhando para isso. O que vocês precisam fazer, o que a gente precisa fazer é ficar atento para ou pegar um pullbackzinho aqui, ou esperar a volta e dar a surfada para cima de novo, pegar aquela fatiazinha que a gente sempre pega, né? Tudo isso dentro do operacional. Não adianta querer ficar adivinhando, que senão é, que nem diz o Marcão, amigo meu, é caixão e vela preta, sem choro nem vela, tá? Então essa é a movimentação que a gente tem no Nasdaq e é isso que a gente pode aguardar para os próximos pregões aí. Analisar friamente. Tem esses pontos, né? Esses gaps aí. Aqui eu ainda tenho... isso aqui dá até para filtrar, ó. Eu trago o gráfico de... Não, isso aqui... Aí eu tenho até um outro gapzinho aqui do 60, ó. O Fair Value Gap do 60. Validado. Então tem tudo isso que a gente pode buscar. E aqui em cima, ó, o movimento está lá, né? Nessa região. Eu não vou marcar em time frame menor. Não vou ficar caçando order block. Que eu vou deixar a região, porque eu tenho, ó, isso aqui já foi captura de liquidez. Eu tenho agora isso aqui, e essa liquidez ela está exatamente antes do imbalance. Então, eu tenho toda essa região amarela, e é em cima dela que a gente trabalha, tá? O que vocês podem analisar é uma movimentação nessa região aqui, ó, que eu vou deixar marcado. Se vocês pegarem os 60 minutos, vamos lá, ó, os 60 minutos, fica atento com esse carinha aqui, ó, tá? Essa região aqui que pode ser um ponto, um POI aí, que o preço pode reagir, ok? Então esse ponto aqui é até interessante, porque se atravessar dele ali, aí sim ele vai buscar lá em cima. Agora, o que pode acontecer para a gente aproveitar? Ele pode chegar aqui e fazer um pullback para continuar subindo. E aí sim você tem uma oportunidade de uma venda para retestar esse topo rompido, tá? Então, esses são os pontos onde a gente pode pensar em tomadas de decisão, beleza? Euro. O euro segue subindo, né? Não teve novidade nenhuma nessa movimentação, ele simplesmente pegou o movimento que já vinha sendo feito e deu continuidade. Aqui, ó, na abertura de ontem ele já abriu aqui e simplesmente subiu, tá? E aí o que vocês têm que prestar atenção é o que eu sempre falo, seguir o flow. Claro, aqui tá caro para comprar. É complicado, mas da mesma forma que a galera aceita toda hora arriscar uma vendinha contra a tendência porque o stop é curto, a favor da tendência vocês têm que agir da mesma forma, galera. Arrisca o stop, arrisca porque o stop é curto e você tem um fator a mais. Está a favor da tendência. Tem isso ainda de agravante positivo, né? Agora a gente tem isso aqui, ó, o teste lá da extremidade do gráfico. Então a gente traz para o gráfico de 60, que é o último candle lá do limite, e é essa movimentação que a gente tem de alvo no euro, tá? O ida para testar aquele movimento. Se ele vai de uma vez ou não, isso a gente não sabe,
tá? Não tem como descobrir. O que a gente busca é as melhores oportunidades, ok? Então, as movimentações estão aí e no meio de caminho desse, com uma região próxima de um topo, é muito provável que ele vá testar esse topo antes de descer, tá? Então, essas são as regiões aí para a gente analisar no euro. E para a gente finalizar o ouro, o ouro deu aqui, olha só o que eu tinha marcado em cima da nossa movimentação, ó, eu deixei aqui a Fibo, ok, o que ele fez, ó, Fibo, Order Block, exatamente em cima dela, tá? Na sexta-feira ele foi lá, e aí ontem ele já abriu consolidado aqui, ou seja, ele deu a compra na sexta-feira, e aí hoje ele simplesmente ficou travado. Ó. Travado não, desculpa, tô olhando aqui, ó. Ele fez o reteste aqui, ó, segunda. Tô perdido na abertura aqui, ó. Exatamente aqui. Ele abriu na queda. Opa, tá aqui, ó. Tô no 15 minutos, eu tô analisando como se fosse 1 hora. Ele fez o buy side aqui. Me perdi agora na leitura do gráfico, galera. Abriu, fazendo um reteste aqui, deu a venda, foi até o order block, a zona que a gente tinha deixado no estudo, essa região premium, e de lá ele deu a compra. Baita compra. Um aluno nosso hoje pegou essa comprinha aqui, ó, carregou até lá em cima, fez a grana do mês nessa compra aqui no ouro. Foi top demais. Desde a zona aqui, beleza? Então era isso, turminha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso. Um excelente pregão amanhã. Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e até a próxima.